Chegou aquele momento todo especial no programa Louvores ao Rei dos Reis. O momento de meditarmos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco, ali nos bastidores, Diácono Mateus, Diaconisa Sandra, tem um jovem também aqui com o nome? Oi? Benjamin. O Benjamin. E aqui a Diaconisa Jéssica da Assembleia de Deus Praça Seca, Ministério de Madureira. Estará trazendo a Palavra de Deus. Peço a você, nos ajude a evangelizar através do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Se inscreva, toque no sininho das notificações e convide mais pessoas também a se inscrever no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Até quero fazer um apelo. Os irmãos da AD Praça Seca e Chacrinha também se inscrever no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Diaconisa Jéssica de Oliveira e a mensagem da Palavra de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e por isso nós estamos alegres. Aqui quem vos fala com vocês é a Diaconisa Jéssica do Ministério de Madureira, Praça Seca, AD Praça Seca, do nosso pastor Antônio Lira. E eu aqui, pela graça de Deus, estou acompanhada da minha amiga e Diaconisa Sandra, do Diácono Mateus e do meu filho Benjamin. Pela graça de Deus, nós estamos aqui, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado e por isso, só por isso, nós já devemos estar alegres. Porque o inimigo, ele tenta todos os dias contra a nossa vida. Todos os dias são armadas, ciladas, laços do inferno para tentar contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas nós servimos a um Deus de misericórdia. Um Deus que livra, um Deus que cuida, um Deus que salva, um Deus que liberta. E por isso nós somos gratos e devemos agradecer a cada dia que passar, que Deus nos concebeu para poder levantar de nossas camas. Nós devemos agradecer pelo ar que nós estamos respirando, pelo teto ao qual nós estamos, pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos entes queridos, pela nossa igreja. Nós devemos ser gratos em tudo. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, houve esse convite para que eu pudesse estar aqui, trazendo a palavra de Deus, e eu estou muito feliz por isso. É algo novo, mas aos poucos eu vejo a palavra de Deus, as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida e na minha casa. E levar a palavra de Deus foi uma das primeiras promessas a qual o Senhor me prometeu. Deus disse que eu ia levar a palavra de Deus dele pelo mundo. E eu estou aqui, pela misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Jonas. Nós sabemos que ele é um profeta menor. Se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. E os versículos eu vou lendo. E os irmãos que pela graça de Deus estiverem com os seus exemplares da Bíblia, possam estar aí pegando no nome de Jesus, me acompanhando, pois será muito bom. Então a palavra do Senhor se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tomar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormira profundo. O capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morreremos. Então os marinheiros combinaram entre si:
Vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. Lançaram sorte e sobre sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra e que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue ao mar, e se acalmará. Pois sei o que é que por minha causa esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos suplicamos, nós não deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu és o Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram o mar enfurecido, e este se aquietou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós conhecemos a história de Jonas, né? A palavra de Jonas é uma palavra muito conhecida no meio de nós, no meio do Evangelho, pois verdadeiramente aqui se fala sobre a desobediência a Deus. A desobediência a Deus é algo que verdadeiramente nós evangélicos temos que pregar dentro da igreja. Pois nos dias de hoje, infelizmente, a gente tem visto muito isso. Deus, ele quando levantou Jonas ele já era um profeta da banda do norte. Então ele já era um profeta do Senhor. Só que a primeira profecia a qual ia colocar ele como um profeta conhecido seria essa: profetizar sobre a cidade de Nínive. Porque a cidade de Nínive, ela estava em grande pecado. E o pecado é algo que desagrada muito ao Senhor. Então aquelas pessoas estavam pecando contra o Senhor, estavam fazendo coisas que verdadeiramente desagradam a Deus. E aquele pecado já estava subindo as narinas do Senhor e já estava queimando as narinas do Senhor. Então Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus a qual ele perdoa muitas e muitas vezes. Só que ele é um Deus de fogo consumidor. E é o que está faltando pregar dentro das igrejas. Porque as pessoas têm pregado muito um Deus de amor, mas não têm pregado que Deus é um Deus de conserto, que Deus não gosta de idolatria, que Deus não gosta de gente soberba, que Deus não gosta de gente desobediente, que Deus detesta o pecado, que Deus abomina o pecado. E no Antigo Testamento nós vamos citar, Moisés, ele vai citar alguns dos pecados a qual Deus abomina. Então, nós devemos sim ler do Antigo Testamento ao Novo Testamento, porque é do início ao fim, nós temos a instrução na palavra, na Bíblia, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Então, Deus, ele levanta Jonas para ir profetizar contra aquela cidade. Só que ele temeu ao homem. E muitas das vezes isso acontece em nosso meio. Deus, ele nos lava com o sangue dele. Deus, ele nos dá as promessas. Deus, ele nos dá os livramentos. Deus, ele nos capacita. E às vezes Deus nos levanta ou nos coloca em certas situações a qual nós vamos ser provados pelo Senhor, a qual nós vamos estar ali levando verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós façamos, e a gente se acovarda. Porque o verdadeiro evangelho de Deus não é aquilo que eu quero, não é aquilo que nós queremos, e sim a vontade do Senhor. E neste momento a qual nós estamos vivendo, existem poucos no meio de nós que verdadeiramente querem fazer aquilo que o Senhor manda. O evangelho de hoje que tem sido pregado é o evangelho do oba-oba, o evangelho do eu quero, não o evangelho do grande eu sou. Então é por isso que muito no meio de nós se encontram doentes, caídos, porque querem pregar aquilo que fazem parte da vida deles.
querem pregar aquilo que vai trazer status, fama, dinheiro, casa própria, carro próprio, e não querem pregar o verdadeiro evangelho, que é do arrependimento, o evangelho da salvação, o evangelho que salva, que cura, que liberta. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, nesta palavra, nós vemos que verdadeiramente Jonas, por desobedecer ao Senhor, ele acabou trazendo uma grande tempestade, uma grande tribulação para pessoas inocentes. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, porque eu quero verdadeiramente ser breve, mas específica naquilo que eu quero trazer da parte do Senhor, que toda desobediência que eu e você tivermos, vai gerar uma grande consequência. Não só para a nossa vida, mas para aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles homens, eles não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, mas eles acabaram passando uma grande tribulação, uma grande tempestade, a qual eles perderam muitas coisas por causa da desobediência de Jonas. Então que nesta tarde, os irmãos possam ficar verdadeiramente com essa palavra no coração. Não obedeça ao homem, não obedeça ao seu coração, porque o seu coração é enganoso. A vontade, a sua vontade, ela não é perfeita e nem agradável, mas a vontade do Senhor, assim diz a palavra, que é perfeita e agradável. Então, se o Senhor te mandar ir em algum lugar, abra sua boca, pois Ele te encherá. Aquele que te levantou, Ele te capacita, Ele te ergue, Ele vai contigo. Ele está na tua frente, Ele é que vai à frente, despedaçando os ferrolhos e quebrando as portas de bronze. Não há um inimigo que ficará na tua frente se Deus mandar você ir falar algo da parte do Senhor. Não tenha medo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas Deus te deu um espírito de ousadia. Levante, pregue o evangelho, fale da salvação, fale que Deus não está se agradando daquele pecado, que Deus não se agrada do pecado. Fale a verdade, levante a bandeira do evangelho, pois essa é a vontade do Senhor. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra no coração. Não seja desobediente, mas seja obediente à palavra do Senhor. Porque se você verdadeiramente quer ser bem-sucedido naquilo que Deus colocou em suas mãos, viva a palavra de Deus. Viva o evangelho. Eu digo para vocês, não é fácil. É difícil a gente renunciar ao mundo, renunciar à nossa vontade, renunciar aquilo que o inimigo tem entregado nas nossas mãos de bandeja, mas a nossa vitória é certa no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que mais nós devemos preservar é a nossa salvação. Então que nesta tarde de hoje eu agradeço a minha rica oportunidade e agradeço a todos os irmãos que se colocaram diante aí do site, da rádio, para poder estar aqui nos honrando. Olha, nos ajude a evangelizar, nos ajude a pregar o evangelho de Deus. Comente com mais pessoas sobre a rádio. Essa rádio é uma rádio séria, a qual tem levado a palavra de Deus, o evangelho do Senhor. Nós cremos que as dificuldades, elas se levantam, mas toda dificuldade que um homem ou uma mulher de Deus passa, é para que a glória de Deus venha se manifestar. Você não está sozinho nessa situação. Você não está sozinho nessa situação. Deus, Ele está contigo. Eu entendo que tudo é permitido ou enviado pelo Senhor. Então você creia que se verdadeiramente você vive o Evangelho, se você vive a palavra do Senhor, se você é um homem, uma mulher de Deus obediente, temente à palavra do Senhor, Deus, Ele está contigo. E aonde você passar, Deus irá. A palavra do Senhor vai nos dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Deus está comigo. Não importa a situação que você se encontra, não importa o vale que você se encontra, Deus, Ele está contigo e Ele sempre estará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua casa estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo só habita quem tem intimidade, quem é servo, quem é obediente, quem é temente à palavra, quem verdadeiramente vive o Evangelho de Deus. Se você vive a palavra do Senhor,
Deus está aí contigo na tua casa. Deus está aí contigo na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Não desista, siga em frente. Vai em frente, segure nas mãos do Senhor, pois Ele é contigo. Eu estou aqui, estou pregando aquilo que eu vivo, porque muitas dificuldades têm batido a minha porta. Mas eu não tenho temido, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei a palavra a qual eu tenho pregado e eu tenho vivido. Deus é um Deus que Ele supre as nossas necessidades, tanto espirituais quanto carnais. Quando você pensa que vai faltar, Deus envia um anjo à tua porta para suprir as necessidades. Às vezes eu não sei qual é a necessidade que você já cometeu aí na tua casa agora, mas eu sei do Deus que eu sirvo, que Ele envia anjo, que Ele envia providência, que Ele é um Deus todo-poderoso, forte, valente na peleja. Se verdadeiramente você vive a palavra, se você é obediente, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai enviar na tua casa aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando. Se você se encontra abatido, se você se encontra cansado, se você se encontra fadigado, receba nesta tarde de hoje providência espiritual da parte de Deus, porque Deus, Ele levanta aquele que está caído. Ele é um Deus que supre as suas necessidades. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que salva, que liberta. Então creia em nome do Senhor Jesus Cristo nessa palavra que foi pregada, que da mesma forma que Deus teve misericórdia da cidade de Nínive, Deus vai ter misericórdia da tua casa, Deus vai ter misericórdia da tua vida, porque se você se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, Deus, Ele terá misericórdia de você, como Ele teve da cidade de Nínive. Então leve o Evangelho, pregue a palavra, seja obediente, faça conforme tudo aquilo Deus te direcionou, que tudo irá bem, tanto para você quanto para aquele que você levou a palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pode divulgar a igreja. Meus irmãos, como eu já havia dito no início, eu sou do Ministério de Madureira, Praça Seca. Nós temos os cultos ali às quarta-feiras à noite, a partir das 7 horas, culto de doutrina, com o nosso pastor Antônio Lira. Nós temos a consagração às sexta-feiras, que começa a partir das 9 horas, com a nossa evangelista Anice na direção. E à noite, às 6h45 da noite, nós temos o início do nosso culto de corredor de fogo. É uma bênção, é uma bênção. Se verdadeiramente você está precisando ouvir algo da parte de Deus e sentir a presença do Senhor, creia em nome de Jesus, que ali, aquela casa chamada casa de oração, quando você chegar ali, você vai sentir a presença de Deus, porque ali habita homens e mulheres do Senhor. Então, se puder ir, leve mais um. Leva sua mãe, leva seu pai, leva seu irmão, leva sua irmã, leva seu vizinho, leva seu parente, leva quem você puder levar, quem Deus colocar no seu coração, leve em nome de Jesus, porque você vai estar fazendo o ID do Senhor. E eu creio que ao entrar por aquelas portas, a pessoa que entrar por aquelas portas vai sentir a presença de Deus, vai ser tomado pela glória de Deus, e eu creio que ele vai se render à autoridade que existe lá, que é do Espírito Santo de Deus, e ele vai renovar a sua vida, renovar a sua casa, renovar a sua família, porque há uma promessa sobre a sua casa. Há uma promessa de vitória sobre a sua casa, mas basta você obedecer. Basta você reconhecer o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, para que você venha poder ter o alcance dessa promessa em suas vidas, em nome de Jesus. O endereço de lá é Rua Pedro Teles, 591, Praça Seca. Amém, irmãos?